Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure e firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula live de Química. Hoje vamos falar sobre Química Geral e alguns fundamentos, um pouco falar sobre o átomo, um pouco sobre a tabela periódica, né? Vamos dar um apanhado geral na Química Fundamental, sobre substâncias, misturas e tudo mais. Bom, e antes da gente começar o nosso conteúdo de Química, não esqueçam aí de assinar a sua lista de presença aqui na base na tela aqui, tá? Que isso conta muito ponto para vocês lá no final do curso. Então não esqueça de assinar a presença, hein, pessoal? Vamos lá, que a aula live também tem presença. Bom, vamos então começar o nosso assunto falando sobre o átomo e a matéria. Pessoal, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que existe, tudo que está ao nosso redor, tá? Tudo aquilo que é palpável, que é, não vou dizer visível, mas que tá, né? Que a gente sabe que existe, que a gente pode tocar. Inclusive o ar, né? Tem muita gente que acha que o ar não é matéria, mas lógico, o ar ele ocupa espaço e o ar existe. Se o ar não existisse, né, a gente morrer sufocado, né? Um lugar que não tem ar é um vácuo. E o vácuo a gente não respira, então a gente não. Então o ar também é matéria, tá? Sem pegadinha nenhuma, mas é verdade. Toda matéria ela é composta de átomos, tá? E o átomo, então, ele é a unidade básica, né, da matéria. Quando você tem um agrupamento de átomos,
eles formam as chamadas moléculas. Então, o que é uma molécula? É a união entre um ou dois átomos. Normalmente, essas moléculas são altamente estáveis, tá? Elas não se dissociam com facilidade. Por isso que elas formam as substâncias. Então, você tem uma união de átomos, formam moléculas, e as moléculas formam as substâncias. Bom, o que é uma substância? É um composto químico formado pelo mesmo tipo de moléculas, tá? Por um único tipo de molécula, o mesmo tipo de molécula. Tá? Então, por exemplo, a água é uma substância formada por uma molécula composta de hidrogênio e oxigênio, é o H2O. Então, a molécula é a fórmula da substância, é a identidade da substância. Você pode ter a substância simples quando ela é originada de molécula, quando ela é formada por uma molécula de um único átomo, tá? De um único elemento. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, ele é o chamado O2. Por quê? Porque ele é uma molécula que é composta por dois átomos de oxigênio. O grafite e o diamante são compostos são moléculas diferentes formadas por um único elemento, que é o carbono, tá? O ozônio é outro elemento, outra molécula formada por um único elemento químico. O oxigênio também é o O3. Então, o oxigênio, o O2, é uma molécula formada pela ligação de dois oxigênios, e o ozônio é uma molécula formada pela ligação de 3 oxigênios, tá? Você vê como a diferença é tão grande. O oxigênio que a gente respira faz bem pra gente, é fundamental, mas o ozônio já não é tão, né, benéfico assim pro homem, né? Ele serve só para proteger lá a camada de ozônio, né, dos raios UV, mas a gente não consegue respirar o ozônio, né? Até que o ozônio ele fica lá no alto, né, da estratosfera, tá? O carbono também, ele forma dois materiais extremamente diferentes, que é o grafite e o diamante, tá? Formado somente por carbono, são moléculas de estruturas diferentes. Então essa são substâncias simples, quando ela é formada por um único elemento químico, tá? Moléculas de um único elemento químico. Por outro lado, você tem a substância composta, que é a grande maioria da natureza que existe por aí. Quando você tem a combinação de vários elementos químicos que formam uma molécula. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco da molécula da água. A água, ela é o chamado H2O, né? Ela é formada por uma molécula de oxigênio e hidrogênio. Então, o oxigênio e o hidrogênio se unem e formam uma molécula, né, da molécula da água, ou fórmula da água. Né? O sal de cozinha, ele é uma molécula formada pelo sódio e pelo cloro. Eles se unem e formam uma molécula, né, uma molécula extremamente indivisível, extremamente estável. O ácido sulfúrico, o H2SO4, a molécula formada por hidrogênio, enxofre e oxigênio, e assim por diante. O açúcar é uma molécula formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, CHO, né, os carboidratos. O açúcar é um tipo de carboidrato, um polissacarídeo, tá? E assim por diante, tá? Então são vários elementos que se unem numa molécula para formar a substância composta. Tá joia? Muito bem. Depois a gente vai ter uma aula lá na frente sobre o que é mistura, tá? E a gente vai aprofundar isso aí com mais tranquilidade, aí vai ter mais dinâmica. Tá? Mas hoje vamos voltar agora, vamos sair um pouco da substância e voltar só para os átomos. Vamos falar só direto dos átomos, tá? O que é o átomo, que é para a gente fazer essa base da aula da química que é chamada atomística. Bom, eu já falei para vocês lá no começo da aula que o átomo é a unidade básica da matéria, né? Toda matéria é composta de átomo. O estudo do átomo surgiu há muito tempo atrás, pessoal. Lá na Grécia Antiga, sei lá, o século 500, século 5 a.C., então praticamente 2.500 anos atrás, mais até, né? Os filósofos Leucipo e Demócrito,
eles propuseram uma ideia de que se você fosse pegar um material e fosse dividindo ele constantemente, ia chegar uma hora que ia chegar numa mini partícula, assim, uma micropartícula praticamente invisível, que você não ia conseguir dividir mais. E aí, isso aí ia ser chamado de átomo. Átomo, então, significa indivisível em grego, ou seja, aquela parte que você não divide mais. Chegou ali, meu, não tem como dividir. Bom, e aí esse conceito permaneceu lá na história da humanidade durante muitos e muitos anos, tá? Então os cientistas deixaram isso aí meio que parado lá, não mexeram muito nesse assunto. Até então tudo era composto de uma microesfera lá, uma micropartícula indivisível, beleza, morreu por aí. Depois de um certo tempo, chegou um cara chamado Dalton e propôs o primeiro modelo atômico. O que seria um modelo atômico? Um modelo atômico, pessoal, nada mais é do que suposições, né, representações teóricas do que viria a ser um átomo. Existe uma imagem do átomo hoje em dia, é muito difícil, né? O máximo que os microfotografias, os caras conseguiram chegar assim, era mais ou menos uma organização molecular, assim, mas ainda não existe uma foto realmente de um átomo, tal, né? Existem especulações, tal, estudos, tá? Então por isso já tem um modelo atômico. Então são mais ou menos umas representações de como seria o átomo. Primeira representação depois dos gregos, né, foi proposta por Dalton, no John Dalton, no século XIX. Olha só, hein? Os caras deixaram a ideia dormente praticamente 2000 e poucos anos, né? 5 antes de Cristo, né, para 19, praticamente 1400 anos o negócio ficou dormente lá. Aí o John Dalton resgatou essa ideia de que todo material, toda substância era formada por microbolinhas, né, indivisíveis e indestrutíveis. E aí ele deu o nome disso aí de átomo. Ele aproveitou o conceito grego, né? Aproveitou o conceito grego e requentou essa notícia aí, dando o nome de átomo para esse tipo de material. Esse modelo foi conhecido como bola de bilhar, por se tratar de uma esfera maciça e indivisível. Tem gente que fala modelo bolinha de gude, mas é mais conhecido como bola de bilhar. Você sabe como que é uma bola de bilhar, né? De sinuca, né, pessoal? Ela é uma bola maciça, né? E indivisível, tá? Beleza, a ideia do Dalton não durou muito não. Logo depois veio um outro cientista super renomado, o Thomson, e aí ele propôs o seguinte: olha, a ideia do Dalton não é bem essa. O átomo, ele tem duas partes, tá? Ele tem duas partes. Ele tem uma esfera maciça, tá? Ele tem uma esfera maciça e aí ele tem partículas negativas, de carga negativa colada na superfície, chamadas de elétron. Tá? Então Thomson ele é considerado o pai do elétron, porque através do modelo atômico de Thomson surgiu a primeira ideia do elétron. Tá? O elétron que, por sinal, deu origem ao nome, né, veio por causa do experimento relacionado com eletricidade. Tá? Então, o átomo de Thomson, o modelo de Thomson, ele era uma bola, uma esfera maciça, de carga positiva, tá? Com vários elétrons grudados em cima de carga negativa. Esse modelo ganhou o nome de pudim de passas. Sei lá, eu nunca vi um pudim de passas na minha vida, mas você imagina que fosse parecido com um panetone, né? Você tem uma massa e as frutinhas ali, os grãozinhos de chocolate, os gotinhas de chocolate grudado nele, dando essa ideia. Então a massa seria positiva e as frutinhas ou os gotinhas de chocolate seriam os elétrons de carga negativa, tá? Então foi essa a ideia do Thomson. A partir da ideia de Thomson, a teoria de que o átomo era uma coisa maciça e indivisível se acabou. Então ele já tinha duas zonas, uma zona positiva e uma negativa. O próximo modelo, que veio com o Rutherford, aí sim, é o mais utilizado hoje em dia, e aí ele realmente tem
a própria dinâmica dele mostra como que funciona realmente toda a natureza do átomo, o que, que é o movimento dos elétrons, tal, o que, que é... E aí a gente vai ver tudo como isso é, tudo como funciona, né? Até serviu isso como base depois para o estudo da energia nuclear. Em 1911, já no século XX, tá? Ernst Rutherford propôs que o átomo era dividido em duas zonas principais. Então você tinha uma região central, chamada de núcleo, em que era um aglomerado denso e pesado, né? Bem mais pesado, com muito mais massa, composto de matéria, de partículas positivas, chamadas prótons, e de partículas neutras, chamadas nêutrons, né? O nêutron, ele não tem carga, tá? Ele só serve como uma amálgama para manter os prótons juntos, coesos, tá? Os prótons, eles têm a carga positiva. O próton e o nêutron, eles são extremamente pesados, têm uma massa muito maior com relação aos elétrons, que são os elementos de carga negativa, que não ficam no núcleo, mas ficam numa região periférica, dando volta em torno do núcleo, chamada de eletrosfera. Então, pessoal, a eletrosfera, né, é como se fosse os planetas dando volta em torno do Sol, que seria o núcleo. Então, o núcleo seria o meu Sol, né? E a eletrosfera seriam os planetas que dão volta em torno do Sol. O Sol, ele é muito grande, ele tem um tamanho enorme, tá? Uma massa monstruosa, e os planetas têm uma massa ínfima comparado ao Sol. Então ficou uma comparação ainda mais plausível e até muito mais lógica, né? Se eles levassem em consideração aquela filosofia do microverso para o macroverso, né? Então você tem lá o pequeno, o grande imita o pequeno. Então você tem lá o átomo, ele já ele é organizado justamente dessa forma. Você tem um núcleo e você tem outras partículas orbitando o núcleo, né? E aí também já começou aquele primeiro conceito de que o positivo atrai o negativo, que o pessoal já conhecia um pouco dessa ideia no magnetismo, na eletricidade, né? Aí, por que então, se o magnetismo, se o positivo atrai o negativo, então por que eles não se encontram de uma vez, né? Porque a massa dos elétrons era muito pequena. Então a força de atração era o suficiente para eles ficarem rodando em torno do núcleo, tá? Logo depois veio um cientista chamado Bohr, tá? Niels Bohr. E o Bohr, ele era super fã do modelo do Rutherford. Tanto é que ele propôs uma melhoria no modelo, um aprimoramento, né? Uma atualização no modelo do Rutherford, de que a eletrosfera ela era composta de camadas, né? Camadas energéticas, de níveis. E quanto mais próximo do núcleo, mais forte era a atração, é evidente, né? Tá mais próximo, então. E quanto mais próximo, né? Você teria, quanto mais camadas o elemento tinha, maior maior era esse átomo, o átomo desse elemento. Então, Bohr ele propôs que a eletrosfera poderia ter no mínimo um nível, tá? Ou camada de valência, e no máximo 7 camadas. E ele colocou, por que ele pôs essas letras, eu não sei, mas ele deu a seguinte nomenclatura. A camada mais próxima era o K, L, M, N, O, P, e a última camada era o Q, era mais externa. Então a camada mais próxima do núcleo é o K e a mais externa é o P. Tem elementos que não tem todas as 7 camadas, tem elementos que só tem uma camada, tem elementos que tem 5 e assim por diante, tá? Logo depois, essa organização de elementos tal, essa quantidade de camadas, serviu justamente para organizar os elementos na famosa tabela periódica, né, que é uma forma de catalogar isso aí de acordo com o tamanho de cada átomo, tá? Bom,
O Niels Bohr também ele propôs que cada camada tem um número máximo de elétrons que ele pode carregar, tá? O número máximo de elétrons que ele pode carregar. Teria que ser distribuído proporcionalmente, tá? Para não ficar desbalanceada. E essa quantidade tem que ser proporcional também à quantidade de prótons que ele tem, tá? Ou mais ou menos, dependendo do caso, se o elemento se torna mais ou menos eletronegativo. Tá joia? Bom, esses foram os 3 principais modelos atômicos, né, que foram desenvolvidos, tá? O modelo de Dalton, Thomson e Rutherford Bohr, tá? O Bohr foi mais uma atualização do modelo de Rutherford, que é o modelo em si, né? Bom, a partir de então, né, esses elementos, né, precisavam ser classificados. E com base em toda essa parte aí de níveis energéticos e tal, os cientistas puderam aprimorar um conceito que já vinha lá desde 1869 com um russo chamado Mendeleev, que foi a tabela periódica, tá? A tabela periódica nada mais é do que um arquivo, né? Um arquivo virtual em que estão catalogados, é um arquivo não, é um catálogo, né? Falando melhor assim, é um catálogo onde estão registrados todos os elementos químicos da natureza, tá? Atualmente, ela possui 118 elementos, tá? Sendo que 92 são naturais e 26 são artificiais, tá? A primeira ideia da tabela periódica surgiu em 1869, né, com o russo Mendeleev, tá? E ela funciona da seguinte maneira: ela é organizada de ordem crescente, tá? Com os elementos de número atômico separados em períodos, que são as linhas, né, ou camadas, e o grupo, que são as famílias. Então, as linhas horizontais a gente chama de camadas, né, ou períodos, e as linhas verticais são os grupos ou famílias, ou colunas, né, tá? E aí o período é organizado de acordo com a quantidade de camada eletrônica. Então você tem lá 7 períodos, que pode ser o K, L, M, N, O, P e Q. E também você tem grupo de família de acordo com a propriedade química semelhante, ou o número de elétrons de valência. Então a tabela periódica fica organizada dessa forma, assim, ó. Olha lá que legal. Tá vendo? Você vê que ela tem 7 linhas, né? 7 linhas horizontais. A primeira linha, ó, até o 1H ali, depois 2HE, na extrema ali, são os elementos, o hélio e o hidrogênio, são elementos que têm somente uma única camada de elétrons. A segunda linha tem o lítio, berílio, boro, cobre, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. São os elementos que têm 2 camadas e assim por diante. 3 é o sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. São 3 camadas, né, e assim por diante. Até o último, que são 7 camadas, que tem o frâncio, o rádio e os elementos radiativos e tal. E aí também, e pelas colunas a gente vê que eles têm uma organização de acordo com a natureza química deles. Na primeira coluna você tem lá os alcalinos terrosos, depois os alcalinos terrosos, né? Que são materiais que são metálicos. Depois você tem os metais de transição, os semimetais, que são elementos que não são tão tidos como metais, que nem, por exemplo, boro, silício, germânio, telúrio. Depois os não metais, que é o hidrogênio, cloro, selênio, bromo, iodo, fósforo, enxofre, cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio e carbono. E a última coluna ali são os chamados gases nobres, que são elementos que não se misturam com outros materiais químicos, outros compostos químicos, né? Porque são os elementos superestáveis, né? Que eles não têm essa necessidade de trocar e doar elétrons para outros elementos químicos. Então essa é a tabela periódica. Lógico, é impossível você decorar tudo isso daí, só se for um químico muito, assim, muito crânio e tal.
Por isso que ela foi criada, justamente para você ter essa orientação. E a partir dela você pode saber quais elementos são mais reativos ou menos reativos com relação a outros, tá? Esse númerozinho dentro do quadrado, ele representa o número atômico, ou seja, representa a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, né? Tá? Então esse seria praticamente a identidade do número, a identidade do elemento químico, né? Então essa é a tabela periódica. Tudo isso daí para estudar o átomo, tá? Existem alguns elementos da tabela periódica também que eles são artificiais, são elementos sintéticos que foram desenvolvidos em laboratório, né? Outros que são, mas a grande maioria são elementos da natureza, tá? Dessas faixas roxa e cor-de-rosa, esse cor-de-rosa mais berrante aí, são os terras raras, tal, são elementos que são, alguns deles, boa parte deles, são elementos foram sintetizados em laboratório, tipo o plutônio, né, alguns outros assim, os radiativos e tal, né? E aí essa foi a nossa aula então sobre o átomo e a tabela periódica, beleza? Muito bom, pessoal, então essa foi a nossa aula live de química, tá? É um assunto bastante interessante, é um assunto um pouco abstrato, né? Tem que dar uma abstraída um pouco, mas é muito importante. Sempre lembrando, você tem lá esse conteúdo também vai ficar disponível lá no portal do aluno e tal, então você pode acessar bastante vezes, tá joia? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Pela interação aí no nosso conteúdo online, na nossa aula live. Não deixe de participar das nossas aulas aí, sempre às quartas-feiras, 19 horas, tá? Participe bastante aí para você melhorar o seu estudo, ferramenta para você concluir o seu estudo e, né, ter um futuro bem melhor aí, beleza? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pela participação de todos e até o nosso próximo encontro.